Como dizem os mais jovens, ela esteve aqui na última terça-feira e arrasou. Natália Molina participou do nosso Farol Entrevista e volta aqui para a gente bater um papo. Natália, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Oi, Beto, tudo bem? Confesso que eu prefiro aí tomando um espumante, viu? Ia ser mais legal. É verdade, verdade, muito melhor, né? Não, pior eu, ontem fiquei entre o Felipe Voit e o Cláudio Bontorin aqui também, falei, poxa, que saudades da Natália, estava muito melhor também. Natália, vamos lá, mas você arrasou, muitos membros aqui do nosso Farol elogiaram aí a sua entrevista, gostaram da sua trajetória de vida, como você se comunica, então, em nome de todos eles, parabéns a isso, foi muito, muito bem. Obrigada, foi muito bom. E aí, se deixar falando, né? 2 horas, foi muito Verdade, legal. vamos sim. Tá muito bom. Bom, vamos colocar aí, eu vou pedir pro Arthur colocar aí para a gente ver uma curiosidade que não tem muito a ver com vinho, mas tem em alguma medida também. Um barril de uísque esquecido por 33 anos bate recorde de 1,3 milhão de dólares. Pois é, Nós Beto. temos a foto do barril também. Mas vamos lá, Natália, o que é isso? Bom, isso dá o quê? Dá uns quase 6 milhões. Quase 6, Mais de 6 6 milhões. milhões de reais. Olha aí, o É isso Whisky mesmo. Hammer. É esse aí? É, o Macallan, na verdade. O Whisky Hammer é o leilão que faz de whiskies, né? Tá. Esse whisky Macallan é um dos melhores whisky escocês, fundado em 1824, e foi isso mesmo. Ele foi arrematado aí por um comprador americano por 1,3 milhões de dólares, né? E, na verdade, foi o sortudo, né? Que é o ex-dono. Ele era um viajante e comprou esse barril em 1988. Então, agora em maio, faria 34 anos, né? Então, quase 34 anos. E aí, ele comprou esse barril por cerca de 6 mil dólares. Olha a diferença. E ele esqueceu, simplesmente isso. Ele esqueceu. E aí, 34 anos depois, foi a leilão. E aí, arremataram por esse valor, 1,3 milhões, né? Aqui eles dão, eu vi uma reportagem na Forbes, né? Que eles dão aqui as notas de degustação. Então imagina só. E assim, para quem não entende, um barril de carvalho, né? Quando fica tanto vinho quanto o uísque, ele vai dando sabores à bebida, né? E ele também o barril vai sugando um pouco. No vinho, isso não pode, porque o oxigênio, né, ali vai fazer mal, então eles têm que estar sempre repondo. Mas no uísque, quando tem os vinhos mais raros, os uísques mais raros, são assim, eles enchem o barril e depois de anos eles vão lá e vão, né, consumir aquilo, o barril tá pela metade, enfim, porque ele vai sugando e vai ficando melhor, né? E aí ele tem as notas aqui, eles dão notas de caramelo salgado, marmelada de laranja no nariz e um paladar de especiarias ricas, com final de favo de mel e frutas doces. Eu não sei o que esse comprador vai fazer, se ele vai tomar, se ele vai guardar mais. Se eu fosse ele, é claro que depois de arrematar por esse valor, eu beberia todo. Ele tem até 10 de junho para retirar, justamente para não ficar esquecido lá mais tantos anos. E foi o recorde de leilão de uísque até hoje. Ano passado teve o mesmo produtor, Macallan, também foi arrematado por 570 mil dólares, um outro barril. Então esse passa a ser o recorde. Deu na Forbes, em vários jornais de negócios, é o recorde de um leilão de uísque já visto na história. E aí, olha lá, tem a minha idade, Beto. Agora em maio faz 34. Em 1988 ele foi comprado, esquecido e só agora foi arrematado, né, por esse valor que é, né, surreal aqui pra gente, mais de 6 milhões de Me reais. diga uma coisa, Natália. Bom, quer dizer que você estava nascendo, o cara estava produzindo esse uísque aí, né? Aliás, ele tinha comprado esse uísque Comprou. nessa época, exatamente, exatamente. Me diga uma coisa, você tem ideia quanto que cabe aí num barril? Quantos litros? Então, eles não, eu até fui pesquisar isso, eles não me dão exato, eles não deram, ninguém falou sobre exatamente quanto era esse barril. Porque tem barril, né, de 10 litros, 20 litros, aí tem de 300 litros, 400 litros. Tá. E aí eu dei uma pesquisada e ainda eu não encontrei. Eu tô olhando aqui, mas nada disso. Mas assim que eu tiver essa informação, eu passo aqui para vocês. Mas, então, o interessante é isso, né, que imagina, mais uma aí bebida
milionária para ver como isso é, como o mundo das bebidas, né, é lucrativo e também para os apreciadores, como a gente falou na entrevista até aí, né, como garrafas de vinho podem ser valores, né, de milhões de dólares e tem muita gente que pode ser que acha um absurdo isso, mas para um colecionador, para quem tem aí um dinheirinho sobrando, por que não, né, Beto? Comprar por esse valor. Sem dúvida nenhuma, o que você falou, né? Agora, o que ele vai fazer com isso, né? Vai envasar, vai distribuir ou vai beber? Você sabe que esses dias, por falar em coisas inusitadas, eu achei uma garrafa, eu não tenho, assim, o hábito de consumir cachaça, né? Aguardente. Mas algumas eu fui, assim, pegando ao longo da vida, assim, para colecionar e tal. E esses dias eu achei uma cachaça, Natália, de 1962. Eu nasci em 1963, então ela está... 62 está fazendo o quê? Está fazendo 60 anos, né? 60 anos dessa cachaça. E aí teve um amigo meu, como ela não estava hermeticamente lacrada, aliás, membro aqui do nosso farol, ele falou, você não vai abrir para eu tomar um golinho? Natália, foi impressionante. Eu abri a garrafa, eu não vou fazer nada com ele, nem eu vou beber aquilo, mas ele ficou, acho que uns 15 minutos. Sabe aquele cãozinho assim de desenho animado, quando ele come o biscoito, ele fica flutuando? Fica flutuando. Esse meu amigo teve essa sensação, ele falou, que coisa extraordinária. Só que aí, diferentemente do barril, se fica dentro da garrafa, aí não acontece mais nada, né? Não, na verdade, eu acredito que a cachaça, assim como o vinho, ela pode sim, né, envelhecendo, mas talvez não pegar tantos sabores como pegaria se fosse no barril de carvalho, né? Porque ali ele vai ter novos sabores, novos aromas e também vai escurecendo. Que cor que era a cachaça? Branca? Branca, branca. E branca ela ficou? Branca, branquinha mesmo, branquinha mesmo. Então pode ser que ela já era muito boa lá, né? Porque se você coloca ela no barril, aí ela vai envelhecendo e ela vai ficando amarelada, né? Vai ficando... Inclusive, eu tenho um barril aqui de carvalho e ele começa a sugar mesmo. E engraçado que quando a gente comprou o barril, a primeira vez, a gente nem trabalhava na área ainda, eu lembro. E aí a gente comprou o barril e aí o Dani ele encheu, né? Tá? E aí passou, sei lá, um mês mais ou menos, ele olhou e ele falou: você tá bebendo a cachaça? Eu falei, não, mas se eu tivesse, eu falaria. Ele, nossa, tá pela metade. Daí que a gente foi descobrir, né, antes de tudo, a gente foi descobrir que ele vai sulgando, né? E aí tem que repor sempre, porque o barril, esses barris tonéis grandes de uísque, eu acho que não deve acontecer isso, né? Mas aqui no caso, ele começa a rachar, se ele não tá todo vedado com líquido, né? Então, o barril começa a rachar se ele não tem líquido total. Então, quem tem barril em casa sempre tem que repor o líquido, porque senão ele vai rachar e estraga. Melhor beber, né? Melhor beber e repondo, beber e claro, repondo. Vai bebendo e vai repondo, é isso aí. Natália, valeu então, uma curiosidade bacana que você trouxe aqui para o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, tenha um excelente final de semana e até quinta que vem, Natália, valeu. Obrigada, até mais, e sempre que tiver essas novidades aí do mundo das bebidas em geral, eu trago para cá. Deixa eu te perguntar, você acabou ganhando merecidamente aquele espumante. Chegou em casa, ainda tinha a pelagem, como você fala? Eu bebi ele ontem e não na terça. Eu cheguei em casa, fiquei com os meus filhos, fui dormir, mas com aquela tampa impressionante. A hora que eu tirei ela fez a pressão como se fosse a rolha, onde tem que até tomar cuidado. Ela fez aquele barulho de abrir como uma rolha e tinha perlagem ainda. Ontem à noite eu tomei. Então você fez um teste prático, deu certo. 24 horas depois de aberto, estava ótimo ainda. Mais um produto Natália Molina, em breve em todas as lojas do Brasil e pela internet também. Valeu, Natália. Muito obrigado. Tchau, até mais. Até amanhã, tchau. Natália Molina participando conosco aqui do Farol. Natália que esteve aqui no nosso Farol Entrevista.